Aqui está uma descrição do algoritmo que faz a multiplicação de matrizes no modelo CGM n ao quadrado Q, certo? Então, o primeiro passo que a gente viu é computar a transposta de B. Então, eu vou fazer com que cada um dos processadores contenham n sobre q linhas de A e n sobre q colunas de B. Então, se você pegar lá um processador PI, o que ele vai conter após a execução desse passo 1 é a linha AINQ mais 1 asterisco até a linha AINQ mais NQ asterisco da matriz A, certo? Então ele tem N sobre Q linhas da matriz A e ele vai ter mais N sobre Q colunas de B. Então ele vai ter lá a coluna B asterisco INQ mais 1 até a B asterisco IN sobre Q mais N sobre Q. Então ele tem N sobre Q colunas da matriz B. Bem, depois disso aqui a gente entra no processo que eu mostrei para vocês lá no exemplo, onde a gente faz um produto interno das linhas de A com as colunas de B que cada processador contém e depois faz uma espécie de rotação aí das colunas, onde cada processador ele recebe colunas de um próximo processador, certo? Aqui eu coloquei a descrição do algoritmo de tal forma que a primeira coisa que ele faz é como se fosse a rotação. Mas se vocês prestarem atenção aqui na primeira iteração, quando i foi igual a zero na execução desse laço aqui, quer dizer, quando k foi igual a zero, desculpa, na execução desse laço aqui, então o valor de k aqui é igual a zero, então o valor de j vai ser igual a i, o resto da divisão por q. Então o resto da divisão de i por q para i nesse intervalo aqui de valor de 0 até q menos 1 é o próprio valor de i. Então o j ele vai ser exatamente o próprio i. Isso significa que aqui eu estou fazendo um getter em PI dos dados em PJ. Então, vai fazer um getter em PI dos dados que estão lá em PI já. Então, na primeira iteração, quando o K for igual a zero aqui, então, no fundo, eu não estou realizando rotação nenhuma, certo? Então, só para as demais iterações desse laço aqui é que eu vou fazer a rotação. Então, se você pegar aqui, por exemplo, K igual a 1, que é a próxima iteração, então, o processador i igual a zero, ele vai receber os dados, né, de colunas que estão no processador. Então, aqui i é igual a zero, k é igual a 1, mod q vai ser igual a 1. Então, ele vai receber os dados do processador j igual a 1, certo? Então, o P0 vai receber os dados do P1. Então, para as próximas iterações, tudo bem. Isso aqui ele entra... ele vai receber algum resultado de algum processador diferente, mas é só um detalhe aí que quando o k for igual a zero, no fundo eu não estou fazendo rotação nenhuma aqui nesse laço, tá bom? Então, nesse passo 2.2 aqui, eu tenho o cômputo do produto interno das linhas que estão lá no processador PI com as colunas que ele recebeu do processador PJ aqui, certo? Então, o PI faz o getter de colunas que inicialmente estavam lá em PJ e depois vai fazer uma implicação vai fazer os produtos internos das linhas que estão em I com as colunas que estavam inicialmente em PJ. Então, para cada uma das linhas que estão lá no processador PI, eu acabei de receber as colunas de PJ aqui. Daí, para cada uma dessas colunas que eu recebi, eu vou lá e computo o produto interno entre a linha de A com a coluna de B, obtendo o resultado lá CRS, certo? Então, para cada um dos índices R, que está indexando aqui as linhas que estão no processador PI, e S está indexando as colunas que eu recebi do processador PJ, você computa o produto interno daquela linha com aquela coluna e você obtém lá, então, o dado CRS. Tá? Então, esse passo 2 aqui é o que lá na descrição daquele exemplo eu fiz, onde eu estava computando o produto interno dos dados. E esse passo aqui é onde a gente faz a rotação dos dados, certo? Então, o P0, na primeira iteração, ele vai receber o dado do P0, P1 de P1 e assim por diante, mas na próxima iteração, o P0 vai receber o dado de P1, P1 de P2, o P2 de P3, até o PQ-1, que vai receber o dado do Q mod Q que é zero, então ele vai receber o dado de P0, certo? Então a gente está fazendo exatamente aquela rotação que a gente tinha.
Bem, eu executo isso aqui Q menos uma vez para eu rotacionar todos os dados entre todos os processadores. Tá, então qual que é a análise de tempo desse algoritmo aqui? Bem, o passo 1, a gente já viu lá que é o cômputo da transposta, ele é feito em θ de n ao quadrado, certo? Depois o passo, vamos olhar aqui esses passos 2.1 e 2.2, depois eu multiplico por Q aqui desse laço que está aqui fora. Então, o 2.1, se vocês olharem aqui, então eu estou executando esse laço Q vezes, então eu tenho um Q aqui. Aí aqui dentro eu estou fazendo um getter de n sobre q colunas que estão lá no processador PJ, certo? Então esse n sobre q aqui é o número de colunas que eu estou fazendo o getter. Para cada getter de uma coluna, eu gasto θ de n, que é a quantidade de elementos que eu tenho em cada uma das colunas. Então, o custo desse passo 2.1 aqui, que é o número de vezes que esse laço é iterado, vezes o custo do getter, que é eu tenho n sobre q colunas para fazer o getter, com o custo θ de n sobre cada uma delas, então vai ser θ de n ao quadrado, certo? Então, aqui vai dar o que vai cortar com o que, vai ficar uma coisa que é da ordem de n ao quadrado. No passo 2.2, então, isso aqui eu estou executando em paralelo. Então, cada um dos processadores PI faz essa execução desse trecho do código aqui em paralelo. Então, eu tenho que computar só o trecho desse código aqui, certo? Então, aqui eu tenho n sobre q linhas multiplicados cada uma delas por uma das n sobre q colunas, certo? Então aqui eu vou ter n sobre q vezes n sobre q, que é n sobre q linhas, porque eu estou multiplicando por n sobre q colunas, e aqui eu tenho o custo do produto interno, assumindo que as matrizes têm dimensões n por n. Então, para você computar um produto interno entre um vetor linha para um vetor coluna, ambos de dimensões n, é θ de n. Então, o custo do passo 2.2 aqui vai ser n sobre q vezes n sobre q, da n ao quadrado sobre q ao quadrado, vezes θ de n, vai dar uma coisa que é da ordem de n ao cubo sobre q ao quadrado, tá bom? Tá, então o custo total do algoritmo ele vai ser limitado por esse ponto aqui. Então, nesse laço aqui eu executo ele Q vezes uma coisa que o maior custo está no passo 2.2, que é n ao cubo sobre Q ao quadrado. Então, o custo total do algoritmo vai ser Q, que é o número de vezes que eu executo esse laço aqui, vezes o maior custo entre esses dois passos aqui, o 2.1 e o 2.2, que o maior custo é o 2.2, que é n ao cubo sobre Q ao quadrado. Então, o custo total vai ser da ordem de n ao cubo sobre Q, certo? Então, se você pensar lá no algoritmo RAM, aquele mais simples, ele é da ordem de n ao cubo. Eu estou realizando esse algoritmo aqui em Q processadores, então estou meio que realizando o trabalho igualmente, eu estou quebrando, né, o trabalho igualmente entre os Q processadores, ficando com o tempo de n ao cubo sobre Q.